Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Mendes Entrevista. Hoje especial. Tá comigo aqui um juiz que deixou o nome, já tem o nome na história do Brasil, uma história marcante e tenho certeza que vai ser profundo. E a gente estava aqui conversando um pouquinho antes e eu fiquei muito honrado por saber que é um momento raro, né, de você dar uma entrevista assim tão aberta. Senivaldo, meu querido, meu amigo, obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Professor João, um prazer estar aqui com você, com o pessoal. Creio que o nosso público é a maioria de concurseiros, que todos querem galgar algum cargo público, principalmente cargos de maior envergadura e maior estatura. E é verdade, né? Meu nome já foi citado bastante por aí, em várias reportagens, e falar da aprovação já falei em alguns outros canais, mas depois do que aconteceu depois da aprovação, é a primeira vez que eu posso dizer que vou abrir meu coração ou tentar abrir o coração na medida do possível e faço isso com o maior gosto, tendo o amigo como host dessa entrevista. Muito bom. Você é juiz de direito em São Paulo, né? O maior tribunal do Brasil, né? E eu queria, eu acho que a maior parte aqui quer muito ouvir o que foi essa história, como foi, né? Enfim. Mas eu quero dar um passo atrás e quero te perguntar como foi chegar à magistratura, né? Como é que foi o teu percurso antes, né? Assim, você saiu da faculdade, você já queria fazer magistratura ou foi uma coisa que foi acontecendo? Conta aí, vamos fazer vamos contextualizar e fazer Vamos assim, começar do começo? começar do começo. Tá bom. A primeira vez que eu tenho contato com o nome juiz ou magistratura, ou cargo, foi com meu avô paterno, o senhor Salomão Pedro dos Reis, um senhor que mal tinha a escolaridade, não tinha escolaridade completa, que morava num rincão do interior da Bahia, uma cidadezinha chamada Feira de Santana. E quando eu tinha meus 4 ou 5 anos de idade, e a gente visitava ele, meu pai já morava em Goiás, e levava os filhos para visitá-lo na Bahia, ele falou o seguinte: ó, você é o meu neto e eu quero que você seja juiz, porque juiz ganha bem e mora em condomínio fechado e manda em todo mundo. Só que eu tinha 5, 6 anos de idade, né, e ver aquele. E dali surgiu aquele sonho daquele senhor, né, retirante ali, nordestino, senhor Salomão Pedro dos Reis, em que incutiu isso na minha cabeça, que eu queria ser juiz. Então, desde os meus 6, 7 anos, eu coloquei na cabeça que seria ser juiz. Meu pai não é da área jurídica, minha mãe muito menos, na minha família não tenho, antes de mim não tem ninguém da área jurídica, né? Meus pais são pastores, meus avós eram pastores, então não tinha ninguém da área jurídica para que eu pudesse me inspirar. E lá vai eu, né? Morava no interior de Goiás nessa época, e lá vai eu na capital, Goiânia, buscar esse sonho de primeiro. Aí eu sei, aí você começa a descobrir, né? Tem que primeiro fazer a faculdade, 3 anos de prática jurídica e estudar para concurso. Então, o começo começa com essa sementinha plantada lá por seu Salomão. Que interessante, né? Ele já desenhando, já profetizando, né? Desenhando ali um destino para E tua vida. o engraçado é que ele, naquela simplicidade dele, eu não sei se ele conhecia algum juiz ou conhecia algum amigo que falava, na simplicidade dele, ele falava que eu ia estar, depois que eu fosse juiz, com a minha família formada, e chegaria ele e a minha avó, né, a esposa dele, a avó jovem, Jovelina, e aí chegariam meus seguranças, não, se vocês são pobres, vocês não podem entrar aqui é a casa do juiz, e aí sairia eu lá de dentro, tá todo mundo demitido, porque vocês estão mandando meus avós embora, meus avós vão entrar, quem vai sair é vocês. Esse era o sonho do vô Saló, que era que o neto fosse juiz, e ia mandar os seguranças embora, e não ia atender essas pessoas mais humildes, que era ele e minha avó. Que história gostosa de ouvir, muito legal, muito legal.
E aí você, então, com base nisso, você faz o direito e quando você termina a faculdade, você já mergulhou no projeto de magistratura, foi advogar, ocupou outros cargos antes de chegar à magistratura, como é que foi? Eu faço a faculdade com o único objetivo de ser magistrado. Tanto é que eu vou para Goiânia, não tenho padrinho, não tem ninguém, vai na raça e na coragem. No primeiro momento, eu vou morar com a minha avó materna, a avó Maria, que me abre as portas da casa dela, ela é minha tia. E eu não conseguia estágio, então eu precisava fazer aqueles processos seletivos de estágio, e foi aí onde eu comecei a conhecer o que é concurso, porque aí eu sou aprovado em alguns estágios na Justiça Federal, e lá começo a conversar com as pessoas como é passar em concurso. Só que a grana era curta, então meu pai falou assim: olha, eu consigo bancar a sua faculdade. Dali para frente, material, livro, apostila, cursinho, o pai não consegue, não. É, e aí eu começo a procurar concursos de nível médio. Ah, João, e aí eu vinha voando, porque eu tinha passado numa federal, na UFG, acabou que por motivos outros eu prefiro ir fazer uma universidade particular, a Universidade Salgado de Oliveira, Universo, e falei assim, cara, eu passei na federal, passar em concurso é moleza, é fácil, esse pessoal não sabe nada. Cara, mas tomei um pau na primeira prova, fui despreparado, sem nada. E começa a conversar com o pessoal, eu começo a me preparar. E aí a minha primeira aprovação vem como escrevente do Tribunal de Justiça de Goiás. Tinha ali 18, 19 anos, já tomo posse como escrevente ali no Tribunal de Goiás, na comarca de Senador Canedo. Já pego um ritmo, dali passo, antes de terminar a faculdade, para auditor do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás. Então, é uma aprovação que eu queria que viesse, mas que a nomeação demorasse, porque eu ainda não tinha terminado a faculdade, então não conseguiria tomar posse. Acaba que a nomeação demora um pouquinho, mas não muito, então, em 2011, eu formo em 2009, em 2011, eu tomo posse como auditor do Tribunal de Contas dos municípios. Eu falei assim, cara, 2009 eu passo para escrevente, 2011, antes de terminar a faculdade ali, 2009, 10 eu passo para auditor e tomo posse em 2011. Ah, cara, eu sou um gênio, vou ser o juiz mais novo do Brasil, com 24, 25 anos. Aí a preocupação já não era se eu seria aprovada. A minha arrogância me leva a crer que quando eu seria aprovado e daria entrevistas que passei em vários tribunais antes dos 25 anos de idade. Aí Deus falou assim, cara, esse moleque tá muito atrevido, deixa eu levar ele um pouco pro deserto para ele entender como é que funciona a vida. E aí sim, quem sabe, se ele aprender, eu concedo essa aprovação. Então, entre 2011 e 2018, faço entre provas de promotor, Justiça Federal e magistratura estadual, cerca de 30, 35 provas e tomando pau na maioria. Até que em 2018, aí sim, vem a aprovação aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E interessante você falar isso, né? Quando eu ouço a tua história, você começar já muito certo de magistratura como sonho, tem muita gente que tem isso, mas a maioria que eu já entrevistei mais de uma centena aqui de pessoas, né? As pessoas não começam com tanta convicção, tipo assim, não, eu quero passar no concurso, quem sabe tal ou tal, e você não, já super direcionado. Só que isso é um ponto que eu achei interessante. Outro ponto é esse ato aí entre 2017 e 2018. 11 a 18. Desculpa, 2011 a 2018, né, botando aí 7 anos, né, de ato, e que isso eu vejo muito comum. A pessoa ela começa, de repente tem algum sucesso ali em alguns concursos, como foi o teu caso, entra aquela assim, não, o jogo tá ganho, né? Eu vou aqui, agora é só uma questão de tempo. E de repente a coisa é mais pesada do que parece. E nesse momento, o que me parece, do que eu observo, e é isso, a minha pergunta é direcionando para isso, é o fator psicológico, né? Como é que foi para você, tendo tido
duas aprovações importantes para a tua vida, para a tua história, você entrar nesse ato, fazer muitas provas sem a aprovação e ter que lidar psicologicamente, emocionalmente, psicologicamente com isso. Como é que você lidou com isso? Quais as armas que você usou para superar isso? Se eu falar para você que eu não ficava triste, eu ia, né, se tem um detector de mentira aqui, ia apitar fortemente, ia explodir. Não sei se é do professor William Douglas, essa frase, ou de algum outro professor. Eu imaginava o seguinte: deu errado, você tem 2 dias para lamber suas feridas e voltar a estudar. Então, você tem 2 dias ali para chorar, porque algumas reprovações doem mais que outras. Algumas reprovações você já imagina que vai ser reprovado, e tem outras que você pensa que não, que vai ser aprovado. Eu lembro a minha primeira vez que eu vou para a segunda fase no TJ Lagoas, era discursiva no final de semana e a sentença civil e criminal no outro final de semana. E pela distância, eu fiquei a semana inteira lá em Maceió. As sentenças eu arrebentei. Eu falei, cara, se minhas sentenças forem corrigidas, eu vou ser juiz. Isso em 2014. Eu sou um gênio. E vi o resultado da discursiva, fiz umas lambanças na discursiva lá, não me atentei para alguns macetes, e então fui reprovado. Acho que ficou faltando 1,5, porque eu inverti toda a questão discursiva. Se eu tivesse feito em redação correta, sem indicar tópicos, eu tinha acertado, mas aí eu inverti alguns conceitos. E aí, nas sentenças, o gabarito da civil eu teria gabaritado, e na criminal passaria do 7 tranquilamente. Então, doeu, e não tem o que fazer, né? O ruim, quando você começa a ir para algumas segundas fases, é que você tem que voltar lá para a primeira. E aí, o meu conselho para o pessoal você sempre pensar positivo, né, de que vai dar certo. Em algum momento vai dar certo na sua vida, para quem trabalha, para quem estuda, para quem se dedica. E o segundo ponto particular meu era ir para a Bíblia, né? O pessoal pergunta: eu quero que Deus fale comigo. Meu amigo, se tem algum local muito bom de Deus falar contigo, é você ler a Bíblia. Então, me refugiava. Não quero ler a Bíblia. Lê algum salmo. Em algum salmo, com certeza ali, o escritor vai ter alguma sensação que você passou. Então, era isso. E a tríade acho que da minha sustentação, o tripé da minha sustentação era a minha família. Que aí eu tinha, nessa época, eu caso em 2013, então eu tinha uma esposa que confiava plenamente que eu ia passar. Meus pais nunca duvidaram que eu passaria, tanto é que quando meus pais viajavam, iam para algumas cidades turísticas, eles traziam uma plaquinha: aqui dorme o futuro juiz. Então eu tenho umas 3 plaquinhas dessa guardado aqui em casa. Então, a minha família sempre teve muita certeza que eu passaria. Então, quando eu desanimava, via meu pai, via minha mãe, via minha esposa, meus tios, minha avó, meus irmãos, né? Não, vai dar certo, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Então, quando a minha energia acabava, eu me refugiava introspectivamente, ia para a Bíblia e tinha esse apoio da família, sempre colocando: vai dar certo, vai mais um pouquinho. Você já chegou aqui, chegou numa prova, que eu tomei uma porrada tão grande, que era no Paraná, e eu fiquei por uma para ir para a discursiva. Mas isso me desestabilizou de um tanto, e eu explico. Eu era muito bom, antes do CPC de 2015, eu era muito bom no CPC de 73. E aí teve essa mudança, começou a se cobrar ali em 2016, as questões do CPC novo. E eu errei todas de processo civil. Todas. Errei todas e fiquei por uma. Eu falei: não dá, não pode ser. Eu era tão bom no 73, por que colocaram esse novo código? Não tem necessidade de novo código. O 73 já nos atendia bem, né? E aí isso balançou. E cheguei em casa, falei para minha esposa: eu vou desistir, isso aqui não é para mim mesmo, eu já estou bem, estou estabilizado, tenho meu emprego. Minha esposa virou para mim: vai ali, compra uma pamonha para nós, vai dormir e amanhã você volta a estudar. Então, assim, Simples sempre. assim, né? Simples assim. Você vai lá, compra uma pamonha, estava uma época de frio em Goiânia, vai lá, compra uma pamonha e no outro dia você volta a estudar. E foi. Fui lá, comi uma pamonha, dormi. No outro dia, estava lá eu, 3h30, 4 horas da manhã, estudando em busca desse sonho de ser magistrado.
Mulher sábia, né? Quem a encontrará? É, e então você passa no concurso do TJ e toma posse, entra em exercício, e aí chega o momento. Só antes de chegar Ah, é, o pessoal, eu não sei, alguns têm medo de fazer prova, etc. Eu tinha muito medo de fazer prova em São Paulo. Muito medo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. É o maior tribunal do mundo, é o maior tribunal da América Latina. Hoje, só de desembargadores, eu acho que o tribunal tem mais juízes do que a maioria dos tribunais do Brasil. Hoje são 320 desembargadores, mais juiz substituto de segundo grau, então tem tribunal que não tem isso de juízes contando toda a carreira primeiro e segundo grau. Eu tinha muito medo de vir para São Paulo e ser assaltado, de ir lá na Praça da Sé. Então, na minha mente, eu nunca seria juiz em São Paulo, nunca. Eu seria juiz em Goiás. Ali eu seria juiz, seria na minha casa, na minha terra e tudo mais. Venho uma primeira vez no concurso 185, não vou muito bem, passa o concurso 186, né? Não venho por medo, literalmente por medo, João, não por não estar preparado, por medo de vir para São Paulo. E no 187 vi uma turma de Goiás e falei assim, eu vou também, já que vai estar na turma, pegar Uber ali, descer, um medo de descer em Guarulhos, descer em Congonhas, gente, eu sou do interior de Goiás, hoje em dia a gente ainda tem melhores, a gente tem as redes sociais, dá para ver como é que é uma rotina, mas na época não tinha isso tudo. E eu venho, em 2017, venho fazer a prova, o concurso 87, né? Passo bem na primeira fase, aí vou ter que retornar para fazer a segunda fase, e aqui em São Paulo eram 3 finais de semana seguidos, ainda nessa época. Descubro que minha esposa está grávida, então já não estava mais nem preocupado com segunda fase, estava preocupado era com o nascimento do meu filho. Falei para ela, vou pegar uma grana, vou lá na 25 de março, vou fazer o enxoval dele. Em vez de, eu tenho uma foto com algumas amigas, eu estou indo para fazer a prova cheio de sacola preta da 25 de março, de enxoval pro meu menino, faço a primeira, a segunda e a terceira prova e vou embora para casa sem expectativa nenhuma. Falei, não, o Tribunal de São Paulo é só para gente muito inteligente, só para gente fora da curva, eu não tenho expectativa nenhuma. Vem dia 5 de dezembro, resultado da discursiva, passo uma notaça. Por que você sabe essa data? Você é bom de data? Não, é porque dia 6 meu filho nasce. Então, dia 5 é o resultado da segunda fase, dia 6 meu filho nasce. Chega uma fase de tanto reprovar, eu não comento mais com a minha família sobre minhas provas. Às vezes eu quero fazer até prova escondido, porque isso vai gerando algum concurseiro pode estar passando por isso, gera uma cobrança, não a cobrança da família, mas uma cobrança, entre aspas, que é boa. A família, aí, deu certo? Não que eles estão querendo que você passe, mas naquela sensação de, aí, deu certo? Não deu? E aí você vai se internalizando. Então, parei de comentar com eles quando tinha prova, quando não tinha, né? A única vez que eu contava que tinha prova era para o meu pai, porque o meu pai me fez um propósito que toda prova minha ele pagaria a minha inscrição, porque aí, quando eu passasse, eu pagaria a aposentadoria dele. Então, acho que ele fez um bom investimento. E aí, passo na segunda fase, não comento com ninguém da minha família, vem o resultado das sentenças, não comento com ninguém, e aí a primeira vez que eu chego numa prova oral, um segredo absoluto, só eu e minha esposa sabia que eu tinha chegado na prova oral. E aí, como é que a minha família descobre que eu estou na prova oral? Eu sou rei disso, de comprar passagem com data errada. Então, em vez de ser de 25 de maio, eu compro 25 de abril. Aí, quando eu vou ver, enfim, errei. E eu erro a data de Goiânia para São Paulo, e para remarcar essa parte. E eu só descubro também faltando, né, de hoje para amanhã. Nunca descubro também com antecedência para tentar modificar na companhia aérea. E eu falei assim, amor, eu comprei a data errada. Eu preciso ir fazer a prova. E aí eu tenho que ir para Brasília. Minha tia, nessa época, já morava em Brasília. E aí inventei uma história que eu iria num curso do TCU e que não precisava me levar no aeroporto, não, que eu sabia me virar sozinho. Ela, não, o TCU é perto do meu serviço, pode ficar tranquilo que eu já te deixo lá, você não precisa nem pagar táxi. Eu falei assim, pronto.
Aí eu falei assim, ó, tia, eu vou te contar um segredo, não conta para ninguém da família. Ó, tô na fase oral e a prova é depois de amanhã, porque vai para sortear às 24 horas e depois fazer a prova. Não conta para ninguém, ninguém tá sabendo e tal. Ela, pelo amor de Deus, lógico que tem que contar para seu pai, para sua mãe, para sua família orar. Como é que você vai fazer uma prova dessa e ninguém vai orar por você? A gente tem que fazer uma campanha, tem que fazer um jejum, tem que entrar em oração. Eu falei, tá bom, tia, deixa eu, quando eu chegar em São Paulo, eu ligo para eles. Aí eu ligo para eles, conto e falo: olha, agora é 24 horas, não quero que ninguém me mande mensagem porque eu vou ficar emotivo. Então, não mandem mensagem. Quando acabar a prova, eu falo para vocês qual foi o meu sentimento. Aí eu vou para São Paulo, sou um dos primeiros, né, a fazer a prova do, do certame. Então, eu faço a prova no final de maio, o resultado só vai vir em agosto. Aí, em agosto, eu vou até o Palácio dos Passos Perdidos e aí recebo o resultado que foi aprovado no maior tribunal da América Latina, né? Ligo para minha mãe, quando minha mãe atende, eu não consigo falar para ela que eu aprovei, que eu fui aprovado, eu começo a chorar. E aí ela não sabia também que eu estava lá para pegar o resultado, e ela começa a ficar preocupada, meu filho está chorando. Aí vem um colega meu, Guilherme, ele falou assim: seu filho é juiz, seu filho é juiz. E ela começa a chorar, aí já meu pai entra na ligação também. O que está acontecendo? O menino está chorando, a mãe está chorando. Eu falei: pai, passei, deu tudo certo e vou ser juiz no maior tribunal do país. E assim foi a aprovação no Tribunal de São Paulo. Eu fico imaginando essa emoção, né? E a sua mãe do outro lado da linha, ouvindo assim, o que está acontecendo com meu filho? Né? E você me lembrou até, tem um procurador da República, ele já deu entrevista aqui, o Gustavo, ele botou o vídeo, a mulher dele gravou o vídeo dele no telefone, quando algum procurador da comissão ligou, porque eles, no caso lá do MPF, ligava, né? Aí ligou para ele e aí ele falou, e ela começou a gravar. E aí ele chora copiosamente com o cara no telefone, não consegue nem dar resposta pro cara. O cara entendeu, enfim. E aí eu fico imaginando essa mesma coisa contigo, né? Assim, essa pressão, 7 anos de estudo, fora o período que você já tinha estudado para escrevente, o período que você tinha estudado para o TCM, né? Então você põe aí uma carga emocional muito grande, né? Muito legal. Pô, só de ouvir eu fico emocionado aqui também. Não, e aí eu E, trocava mensagem com a minha esposa, ela, e aí? Porque aqui em São Paulo geralmente tem muitas vagas, e, salvo engano, meu concurso tinha 230, 260 vagas, alguma coisa assim. E nós fomos 140, 130 para a prova oral. Então você pensa o seguinte, ó, tem 240 vagas, tem 140 pessoas na prova oral, vai ser um passeio no parque. Eu não me fiz de doido, não babei na prova, não xinguei o examinador, não surtei na prova, espero que eu seja aprovado. Né? E aí não foi. E aí eu vim nessa sensação. E quando começa com a letra A, reprovado, reprovado, eu falei: Jesus amado, aquilo que era um passeio no parque virou a vingança da motosserra. Né? Tanto é que dos 140, foram aprovados 80, quase que um corte de 50% na prova oral. E eu começo a mandar para minha esposa: fulano, reprovado, fulano, reprovado. Ela: meu Deus do céu, e aí? Ah, tô na letra D ainda. E ela: não chega a S, não. Eu falei assim: nem para ser Senivaldo com C, né? Porque acaba logo o drama. Não, aí foi chegando, letra R, letra S. E aí, aqui em São Paulo, eles colocam. Agora são 5, porque incluiu o examinador do Ministério Público, mas na minha época eram 4. Então, era primeira nota, segunda nota, terceira nota e a quarta nota. Aí, na minha primeira nota, veio lá 8. E isso, João, em fração de segundos, assim, a cabeça do ser humano precisa ser estudada. E aí veio o pensamento: 8, eu preciso de 6, eu tenho lambuja 2, então eu posso ter direito até a ter tido uma nota 4. Né? Isso, em primeira nota, coisa assim, ó, a nota passando ali no telão, nota do examinador, primeiro examinador, salvo engano, foi o Dr. Vico Manhas, 8. Aí vem a segunda nota, 7,5. Eu falei assim: opa, 8 com 7,5, eu já tenho 3,5 de lambuja. Eu vou ter que ter feito alguma cagada muito grande em civil e processo civil, que é o examinador da OAB. E isso, o pensamento vem:
Mas teve uma resposta que eu dei para ele que ele sorriu para mim. Será que ele sorriu? Aí falou assim: se ele sorriu para mim, então eu passei. Aí já vem o outro lado, mas ele pode ter sorrido pensando, esse aí se ferrou. Isso tudo enquanto era só o prazo da nota cair lá no telão, coisa de milésimos de fração de segundos. Aí vem a outra nota, 7. Eu falei, não, peraí, 8, 7,5, 7, eu passei. É só se eu tiver tirado um desastre em administrativo. Aí vem administrativo 8,5. Falei, passei. Aí eu mando para minha esposa, passei. Ela, sério? Eu falei, acho que sim. Ela, como assim você acha que sim? Aí eu tirei uma foto do telão, falei assim, confere aí para mim se a média dá 6. Ela, não, a média deu mais de 6, deu 7 alguma coisa. Eu falei assim, então eu passei. Ela não é do direito, minha esposa não tem nada a ver com direito, ela é formada em administração de empresas enfim. Ela, e agora, qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima prova? Eu falei assim, acabou. Ela assim, como assim acabou? Eu falei, passei, agora eu vou ser juiz. Ela, sério? Foi mais ou menos assim, lógico. Aí depois era Senivaldo, aí vinha outros colegas, né? Rapidamente, e lá no tribunal não pode comemorar, não pode fazer barulho, tem toda uma liturgia, né? Você está dentro de uma sessão solene de divulgação de notas. Aí quando acaba, aí sim, minha esposa já sabia, ela falou assim, eu tô chorando aqui, tô tremendo. Eu falei, não vou ligar mais para ela. Aí a primeira pessoa que eu ligo é a minha mãe, aí vou tentar falar para ela, não consigo falar para ela, aí vem meu pai também, todo mundo começa a chorar, enfim, aí foi uma realização de um sonho que eu espero que todos que estejam nos assistindo possam passar por esse momento, que seja com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com a sua avó, com algum ente querido, que você tenha essa sensação de realizar um sonho, não por questão de status, de dinheiro, de nada, pela questão de um sonho a ser concretizado. Você vem plantando, você vem construindo tijolinho por tijolinho, e vou falar uma coisa para você, João, quando acontece, é mágico, mas parece que é isso aí. Deu certo. Não é aquela coisa que o pessoal acha, não, não, não. Você vem galgando, você vem traçando percurso por percurso, curva por curva, às vezes mais reto, às vezes uma curva mais íngreme, e quando acontece, você fica feliz e aconteceu, deu tudo certo. Incrível, incrível. Incrível. Gostei disso, né? Deu certo, né? E eu fico imaginando a tua esposa. Qual é a próxima? Eu achei curioso isso, né? Qual é a próxima prova? Né? Não tenho próxima prova. Né? Passei. E a sensação que me deu você falando foi muito assim. Acho que até você estava tipo assim, demorando para processar, cair a ficha, né? Tipo assim, você tirou 8, 7,5, 7, 8. É óbvio que tinha dado acima de 6 a média, e você ainda assim, pô, será que deu? Porque realmente a cabeça fica ali a 1.000 por hora, né? Muito legal. E aí você então muda a família toda, vai para São Paulo, toma posse, entra em exercício. E aí a gente chega naquele momento que é um momento dramático, né? Que é um caso que explode aí no Brasil e tomou as manchetes, a mídia, enfim. E aí a gente quer te ouvir. O grande parte, né, do que eu tinha para falar está no livro, né, do Sopro no Vendaval. Eu escrevi esse livro com Aqui, o ó, Saul. aqui na mão. Mas antes de chegar no livro, vamos voltar lá no começo, o porquê do livro, né? Eu tinha uma rede social, né, enquanto estudava de concurseiro, mostrava minha rotina de estudo, 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, mostrando e dando aquelas mensagens motivacionais que o concurseiro às vezes precisa para ele mesmo e para outro que leia, né? Tem dia que você está mal, tem dia que você está cansado, mas se alguém fala assim, mais 1 hora agora, mais 1h30 agora, não vai fazer diferença. Vamos mais meia hora, vamos mais 5 questões, mais 10 questões, vamos mais uma videoaula. Você precisa de alguém, às vezes, externo para te dar alguma motivação. E eu fazia isso. Eu entro, entendi que não havia nada de errado nisso, né? Não vendia aconselhamento, assessoramento, nem nada. O que eu vendia eram umas tabelinhas, né, em que eu indicava, né, fiz uma planilha, indicava
dos códigos e das legislações que são cobradas, aquilo que mais cai. Artigo 5º da Constituição, cai bastante. Então, eu coloquei uma cor vermelho, que chamava atenção. Artigo 37 da Constituição, cai bastante. Aí o artigo 250, nunca caiu, então ficava em branco. Então, foi um roteiro que eu fiz para mim, na época, que me dava certo. Olha, a Constituição tem 250 artigos. Compensa eu estudar 250 artigos, sendo que o que mais cai é o 5º, 37, às vezes o 39, né, o 105 ali do Supremo. Não compensa. Então, eu vou focar naquilo que mais cai, estudo com estatística. Beleza. Comercializava isso, tá? Na época, pedi a minha docência em um cursinho, que nem existe mais, e o tribunal negou, falou assim, olha, nesse cursinho você não pode dar aula. Eu falei, tudo bem. Encaminhei um e-mail para o curso, falei assim, olha, não posso dar aula. Quanto ao material, ninguém falou nada, até porque não tinha o que se falar. Era um e-book, um material, uma apostila, seguir a vida comercializando. Passou-se um tempo, eu recebo a notificação, que nenhum juiz quer receber, que é o e-mail da corregedoria pedindo para você prestar informações sobre as atividades. Prestei informações de forma bem tranquila, olha, o material é uma apostila, um e-book, onde eu indico o que mais cai. Se a corregedoria entender que isso é vedado, eu paro. Se a corregedoria entender que eu tenho que desativar minhas redes sociais, eu paro, não há problema nenhum. Fiz as informações, passou algum tempo, das informações abre-se então prazo para defesa prévia. Aí eu entendi que a coisa tinha ficado complicada, tinha escalado. Procurei o auxílio de um advogado aqui de São Paulo, desativei todas as redes sociais, parei de vender o material, porque a imputação é que eu era coach, né? E a minha manifestação, a minha defesa era que eu nunca fui coach, nunca prestei assessoria, nunca dei esse assessoramento de conversar com o aluno, fazer planilha individualizada do que deve ou que não deve estudar, fazer métrica do que se está bom, se não está ruim, nada. Era o material. Está aqui, te entrego, você estuda. Pronto, vida que segue. Teve na época, até saiu gente falando que eu tinha descumprido, que o tribunal mandou eu parar, e eu continuei, não teve nada disso. O corregedor, à época, pegou esse material, investigou as minhas redes sociais e viu que eu tinha postagens motivacionais e que tinha esse material. Tudo certo. Eu entendi que sempre poderia fazer isso. A corregedoria entendeu que não, abriu-se para defesa prévia. Quando abre para defesa prévia, cesso todas as atividades, uma demonstração, olha, se eu errei eventualmente por falta de orientação, não por afronta de querer peitar corregedor, peitar o tribunal, de forma alguma. Aqui, ó, Instagram fechado, não tem mais material, não tem mais site, não tem absolutamente mais nada, e mantendo a tese defensiva de que o que eu fazia era um material de estudo. Se o tribunal entende que aquele material de estudo é vedado, tudo bem, já parei, não tem motivo para a gente continuar o processo. Da defesa prévia, abre-se o processo administrativo, do processo administrativo vem a instrução processual, não tinha muito o que instruir, né? Convido alguns colegas, promotores, para manifestarem sobre o caso. Na instrução processual fica bem claro, juiz que chegava 9 horas na comarca, ia embora por volta das 19, 20 horas, nunca tinha processo atrasado. A vara que eu estava, à época, era selo ouro, então, para quem não sabe, significa eu baixava mais processo do que entrava, pautas de audiência sempre ali em 3, 4 meses, réu preso com 40 dias. Então, o que dava para fazer foi feito, né? E foi se indo. Pensei, vou tomar um puxão de orelha, né? Paciência, posso ter errado por falta de orientação, embora até hoje entendo que eu fiz não teve nada, absolutamente nada de errado, que era vender um material de estudo na internet. Pronto. Vence, então, o primeiro baque, que é quando vem no processo administrativo o parecer do Ministério Público pedindo a minha demissão. E aí meu advogado me liga, um pouco assustado também, porque falou assim, olha, escalou-se aqui de alguma maneira que eles não estão entendendo que foi uma falha, não, estão entendendo que o seu caso é gravíssimo, que você está descumprindo
normas do CNJ, normas do tribunal, que você está peitando a corregedoria e que ele pede a sua demissão porque essa sua atitude não é compatível com o cargo de magistrado. Aí você começa a entrar em pânico ali, exatamente, a cabeça fica a mil, mas mesmo assim mantenho a minha rotina de trabalho. Né? Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O meu problema pessoal era um e o meu ritmo judicial era totalmente outro. Continuo até que chega-se o dia do julgamento. Né? Então, a minha sessão de julgamento aqui no Tribunal de São Paulo é dividida em duas partes, dia 14 de outubro e dia 28 de outubro. O relator entende que o caso era de aplicação de uma censura, que é um puxão de orelha, olha, para com isso, não faça mais isso, já tinha parado, já tinha finalizado tudo, e me geraria de consequência essa censura não poder me promover por merecimento. Tá, não era o que eu gostaria, porque entendia que eu não tinha feito nada de errado, mas, né, enfim. Caminhando o julgamento, nesse dia 14, alguém pede a palavra e fala assim, olha, eu não consigo dormir se eu não me manifestar e caminhar pela demissão do rapaz. Aí já fica meio tenso. E um dos desembargadores pede a palavra também e fala que acompanharia a divergência, porque como eu passei como cotista, né, pelo sistema de cotas lá instituído pelo CNJ, eu sequer poderia fazer a comercialização desse material porque eu não sabia como passar para o concurso, porque eu tinha passado como cotista. E que, por ter passado como cotista, eu também teria que ter uma adequação maior às normas do tribunal. Então, por isso que, nesse caso, a recomendação era pela demissão, em razão de eu ter entrado como cotista. Então, não foi o voto divergente, ele aponta outras coisas, mas há essa manifestação nos autos, a manifestação nos autos citando que eu não sou de São Paulo, que eu sou de Goiás, enfim, há esse tipo de manifestação. Quando reinicia-se o julgamento dia 28 de outubro, alguns desembargadores que já tinham votado pela pena mais leve mudam o voto e caminham também pela demissão, e aí por 16-9 ou 18-7, alguma coisa assim, o órgão especial delibera por maioria absoluta pela minha demissão. Aí sim, aí eu acho que aí faz sentido aquela pergunta da minha esposa, tem mais alguma prova? Eu acho que agora sim faria sentido falar para ela que tem mais alguma prova aí no meio do caminho. E que prova é essa, né? E você estava me falando que aí você recebe a notícia. Eu tô na vara de José Bonifácio, a segunda vara de José Bonifácio, eu era juiz substituto ainda, não tinha titularizado, e eu ia começar uma audiência. Estava ali esperando só terminar o julgamento, em tese, relativamente tranquilo, porque eu já tinha conseguido uma maioria na primeira parte do julgamento, então, assim, uma censura não me impede de continuar o trabalho, e aí o cenário se inverte e caminha-se pela demissão. Entra em contato com a assessoria da presidência e fala assim, olha, fui demitido, o que é que eu faço? Tem audiência para fazer. E aí? Como é que eu vou fazer audiência se, juridicamente falando, eu já sou um juiz desligado? Aí ele pede para remarcar a audiência, que no dia seguinte designariam outro juiz para aquela vara. E, uau! E aí você... Enfim, como é que foi chegar em casa ou falar com a esposa? Como é que foi esse pós? João, a notícia da demissão, ela é ruim, obviamente, machuca, né? Porque você realiza um sonho, de repente você vê seu sonho sendo sepultado. Né? Aquilo que você demorou 7 anos para construir, de repente, em 11 meses que abriu-se o processo, enfim, antes de completar 2 anos, aquele sonho é interrompido. Então, você se frustra. Mas o processo administrativo ele é tão angustiante, ele machuca tanto, que num primeiro momento eu me senti aliviado. Eu falei assim, acabou. Então, pelo menos a espera acaba. Tem um resultado. O que é que eu vou fazer com esse resultado? Agora tipo assim, a minha vida estava nas mãos de outros para ser decidida. Agora não, agora a minha vida retorna para minha mão e eu vou decidir o que é que eu quero fazer. Se eu quero brigar para continuar ou se eu vou seguir outros caminhos. Informa a minha esposa, grávida de 8 meses, a minha preocupação maior era com ela,
né? Chegar em casa com aquele barrigão. Minha mãe me liga desesperada, porque eu tinha que fazer uma viagem ali dos 50 a 60 quilômetros, estava com medo, né, de acontecer alguma coisa. E fora outros colegas, advogados, promotores, colegas de magistratura me ligando, tentando entender o que tinha acontecido, porque a demissão de um juiz é algo raro, né, no Poder Judiciário. Então, isso aí foi por volta das 2h30 da tarde, chego em casa umas 3h30, e foi até 3, 4 horas da manhã, recebendo ligações, mensagens do Brasil inteiro, de colegas, 99% me dando força, auxílio, apenas que falou assim, o que você fez de errado? Aí, quando eu contei a história, ele, não, então está compreendido. E muita força, né? Muita força da família. E a minha preocupação maior não era mais comigo, a minha preocupação maior era com a minha esposa, porque com 8 meses eu não queria que ela sofresse qualquer tipo de alteração na gestação e viesse a afetar o nascimento da menina, né? A gente chama isso de tempestade perfeita, né? Quando todos os fatores que poderiam, né, dar errado deram, né? Assim, com o adicional de estarmos na pandemia, né? Eu ia falar isso agora, né? Eu ia perguntar o ano, então estava ali na pandemia Foi dia e 28 de outubro de 2020. auge da pandemia ainda, então, né? Assim, não estava nem arrefecendo, né? Tava ainda. E aí você tomou a decisão de ir atrás disso, né? Você vai para o CNJ, leva a questão para o CNJ. Como é que foi o desenrolar dessa história até chegar àquela decisão que a gente estava conversando aqui em off, né? Aquela decisão do ministro Fux que eu já vi algumas vezes, toda vez que eu vejo me impacta, né? Como é que foi aí esse desenrolar? Então, na PAC inicial, né, você tenta justificar para os outros algo que não depende da sua justificativa, né, foi decisão tomada pelo órgão especial do Tribunal de São Paulo, não tem o que se justificar. E aí eu falei assim, olha, eu tenho duas saídas, aceitar a decisão e seguir minha vida, ou buscar o recurso junto ao Conselho Nacional de Justiça para tentar a reintegração. Isso foi, dia 28 foi numa quarta, e aí passaram o feriado, que era de novembro, para quinta e sexta, então ficaria um feriado bem prolongado, 29, 30, 1, 2, alguma coisa assim. Ou eles mudaram o feriado do dia 28 para o dia 29, que emendou. Então não tinha muito o que fazer, estava tudo, já além da pandemia, estava tudo fechado, estava tudo fora do ar. Então, na quinta-feira, na quarta noite, meu tio vem de Goiânia para Rio Preto para dar uma força para mim, até a pedido dos meus pais. E ele chega e fala assim, cara, você tá mais calmo do que eu? Eu falei, tio, nós vamos fazer o quê? Vamos xingar? Vamos gritar? Vamos espernear? Não tem o que fazer, é tentar colocar a cabeça no lugar e traçar os cenários. Então a gente ficou, eu e ele é da logística, então uma mente diferenciada da gente que é do direito, e começamos a traçar cenários, vai daqui, vai dali, se compensa, se não compensa recorrer, se a gente quer ou se não quer. E eu falei assim, olha, agora acho que a principal parte é tirar 1, 2 dias de oração, para a gente entender o que Deus quer, porque o fato é estar. Né? Meu pai tem uma frase que fala que Deus nunca é pego de surpresa. Então, com certeza, Deus já sabia que isso ia acontecer. E a minha principal preocupação, João, não era assim, eu vou lutar para voltar pelo meu sonho para a magistratura. A minha preocupação era o seguinte, será que eu realizei o meu sonho, o sonho do Senivaldo, e Deus está me dando um recado que eu preciso sair da magistratura para realizar o que ele tem para a minha vida? Ou é isso mesmo? O sonho dele para a minha vida é ser juiz e, através da magistratura, eu poder abençoar, ou poder mudar a vida de outras pessoas. Então, a minha questão, na época, não era eu vou recorrer para buscar o meu cargo. Internamente, é lógico que eu queria recorrer. Ninguém quer jogar um cargo desse, ninguém fica 7 anos estudando para chegar e em 2 anos largar o cargo e ir embora. Ninguém faz isso. Mas o meu conflito pessoal, emocional, na alma, era: eu realizei o meu sonho.
Deus me deu a oportunidade de realizar o sonho do meu avô de ser juiz. Esse é o sonho de Deus para minha vida? Ou será que Deus falou o seguinte: menino, você realizou o seu sonho, mas agora eu quero te usar de outra maneira. Eu quero te usar como um pastor, eu quero te usar como um pregador, um escritor, um professor, um advogado. Não sei. Esse era meu conflito pessoal. E em algum momento eu falei assim, cara, eu vou voltar para casa, meu pai é pastor, e vou lá, né, auxiliar meu pai. Ou tantos outros pastores em Goiânia ali que me abririam as portas para ser um pastor auxiliar e com a minha experiência poder fazer um gabinete pastoral, pregação, já era formado em teologia nessa época. Cara, vou seguir esse caminho. Deus me deu a oportunidade de realizar meu sonho. Tá ótimo, realizei. Vida que segue. Liguei para o meu pai. Eu tinha tomado essa decisão. Liguei para o meu pai. Falei assim, pai, olha, estou pensando aqui, eu acho que o melhor caminho é voltar para casa e ser pastor auxiliar seu. Ele, não. Quem te fez essa promessa que você seria juiz não foi eu, não foi seu avô, não foi ninguém. Você tem uma promessa de Deus que você seria um magistrado. E Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se isso aconteceu, é porque Deus tem algum projeto na sua vida mediante esses acontecimentos. Então, você vai buscar, você vai reintegrar seu cargo e outra. Você está saindo pela porta dos fundos. Deus não quer que ninguém saia pela porta dos fundos. Então, você volte e depois que você voltar, aí sim você decide o que você quer da sua vida. Eu falei, então tá bom. Precisa agora então de um advogado. E aí, como é que eu vou ligar para um advogado lá de Brasília? Eu falei, preciso de um advogado bom, um advogado de renome, um advogado que tenha um know-how, que tenha uma experiência com esse tipo de caso. E vai daqui, vai dali, quem seria, quem não seria. Eu ligo para um amigo meu, grande amigo João Costa Neto. Falei assim, João, você é juiz auxiliar aí do ministro Barroso. Me indica alguns escritórios para que eu possa entrar em contato, primeiro, para saber se eles têm interesse na causa, e segundo, para saber se eu consigo pagar. Né? Porque também eu tô demitido, agora eu estou sem renda, não tenho nada. Ele falou assim, Senivaldo, eu tenho um amigo aqui, um amigo não, eu tenho um advogado aqui, que é o Saul. Ele sempre é muito atento com as causas, e ele trabalha no escritório do ministro Aires Brito. Você quer que eu faça essa ponte? Ele é professor comigo aqui na UNB. Eu falei assim, João, se você puder fazer essa ponte, eu agradeço. Aí passar meia hora, 40 minutos, o João falou assim, olha, aqui está o telefone do Saul e ele está esperando já o seu contato. Quando é até um título do livro que eu mando a mensagem para o Saul. Oi, Saul, aqui é o Senivaldo. E aí começa a nossa história. O Saul tenta entender o que está acontecendo, ele já conhecia o caso pela mídia, né? Saiu no Conjuro, Migalhas, UOL, Antagonista, enfim. Ele queria entender, não o que está na matéria jornalística, mas sim o cerne da questão. Mando toda a documentação para ele, e a gente faz uma primeira reunião de alinhamento, passo também as minhas impressões, e aí a gente vai para uma segunda reunião, que aí sim é com os sócios do escritório, inclusive o ministro Aires Brito, para entender se eles aceitariam ou não o caso, né? E aí ficou nesse impasse. Eles ficou 2 dias para decidirem se aceitariam ou não. Aí o Saul me liga, Senivaldo, aceitamos o caso, agora o financeiro vai falar com você. Eu falei assim, então, agora é a minha vez de saber se eu vou querer o escritório, né? Aí só que o Saul, né, fez uma condição para mim de irmão. Eu não vou falar de pai para filho, porque ele não tem essa idade de ser meu pai, mas fez para mim uma condição de irmão, que eu conseguia, assim, arcar com esse compromisso, principalmente conhecendo a qualidade do serviço dele, e aí começa a nossa saga junto ao Conselho Nacional de Justiça. A nossa ideia, né, fazendo aqui um off, a nossa ideia era que eu voltaria em uma semana. A gente conseguiria uma liminar e eu seria reintegrado. Mas, né, o homem faz os planos e Deus tem outras maneiras de trabalhar. Essa uma semana nossa demorou 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Meu Deus. E me tocou quando você falou da questão de como isso mexeu, inclusive, na sua convicção de chamado, né? Assim, será que é isso mesmo que eu tinha que fazer? Né? Enfim.
E, enfim, eu tô aqui tentando processar as várias coisas, porque conforme você vai falando, eu vou me colocando no teu lugar, tentando. E olha que você leu o livro, hein? Pois é, tô aqui com o livro, tô aqui com o livro, mas ler é uma coisa, né? Outra coisa é você ouvir, né? Você ouvir direto, assim, em loco, né? Aliás, eu até tinha comentado, né, que eu achei essa capa maravilhosa, né? Porque uma capa que não mostra o rosto, mas transmite uma emoção sem, sem, sem tamanho, né? E, o ponto, assim, Felivaldo, que eu queria entender nesse período aí de praticamente 2 anos, né, 1 ano e 10 meses, né, da demissão até a decisão final do CNJ. Como é que foi, cara? Você, assim, o que que você foi fazer da vida? Como é que foi estar com uma esposa, 2 filhos, né? Porque você já tinha tido o primeiro menino, agora uma menina recém-nascida, né? Porque ela nasceu um mês depois da demissão. E aí todo esse processo até chegar lá. Como é que foi lidar com isso? Difícil, né? Fácil, fácil não foi. Eu tentei alguns escritórios de advocacia, que eu tinha um AB, então tentei reativar o AB. Alguns até me abriram a portas, mas a maioria falava o seguinte: Senivaldo, seu caso é tão esdrúxulo, você foi demitido por tão pouca coisa perto do que a gente vê no judiciário, que a gente tem certeza que você vai voltar. Eu falei assim, cara, só vocês que têm certeza, porque eu não tenho certeza nenhuma do que está acontecendo. Então, se a gente te abre a porta e te passa uma carteira de clientes, você retornando, a gente vai ficar sem alguém. Então, espera definir no CNJ. Eu falei, cara, então, mas se ficar esperando decidir no CNJ, eu tô sem o que comer, sem o que beber, eu preciso viver. E foram portas se fechando daqui, dali. Um colega juiz do TJ Goiás abriu uma seleção para fazer prova de assistente. E eu vi lá no perfil dele, ele falou assim, eu posso me inscrever? Ele falou assim, Senivaldo, nunca que eu vou aceitar você como meu assistente, cara, pelo amor de Deus. Eu falei assim, meu amigo, não é você me aceitar. Eu tô sem receber R$ 1. Eu quero saber se eu posso. Tem algum impeditivo de que eu possa fazer a prova? Ele, não. Mas você se sujeitaria a fazer um processo seletivo de assistente? Eu falei assim, amigo, para quem não está recebendo nada, um salário mínimo já me ajuda. Preciso colocar comida aqui em casa. Ele, ó, se você não se importar, vão ser 2 finais de semana, realização de sentenças, assim, 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 assado. Eu falei, beleza. Fiz a prova na maior humildade, não tinha problema nenhum. Eu estava preocupado em ganhar o salário, um baita de um salário, 7, 8 mil reais. Eu falei assim, nossa, já ajuda para quem está com 0, 7, 8 mil. Nossa, me ajuda e muito. Fiz as provas, o resultado saiu, eu fiz o dobro de pontuação da segunda colocada, que inclusive é uma amiga minha. Ele encaminhou meu nome para ser assistente e o tribunal barrou. Eu não podia nem ter falado o nome do tribunal, mas o tribunal barrou. Ele quis ir atrás, ele falou assim, não, eu falei assim, ó, deixa quieto, não tem necessidade, a gente tem que saber também quando Deus fecha as portas e quando Deus abre. Fiz a minha parte, Deus fechou a porta, não quero que você se indisponha com o tribunal, tenho completa certeza que o tribunal não quer se meter também nessa briga entre dois tribunais, quer dizer que um tribunal manda embora, o outro contrata, tem essa discussão no CNJ, eu entendo perfeitamente, por favor, não se desgaste. Fomos para isso. Eu falei, eu vou voltar a fazer o que eu melhor sei, o tempo ocioso, né? Acordando de madrugada para ajudar a esposa a cuidar da bebê. Eu falei, eu vou voltar a estudar. E aí voltei a estudar para concurso, né? Começaram a sair algumas provas, Goiás, entre outras, e saiu uma decisão do STJ anulando uma prova de segunda fase do Rio Grande do Sul. Eu falei assim, já tá bom, em vez de eu começar do zero, eu já parto aqui, acho que começava, já retornava da sentença. Falei assim, vou para sentenças, prova oral e quem sabe a nomeação. E fui. Fiz a prova de sentenças lá no Rio Grande do Sul, sentença civil, sentença criminal. Me deu um ataque de ansiedade na hora da sentença criminal, porque era um assunto de tráfico de entorpecentes com causa de aumento do artigo 40, que eu julgava praticamente todo dia. Né? Então, começa a rememorar que eu não precisava estar ali, eu podia estar julgando caso verdadeiro, não precisaria estar julgando caso fictício, enfim. Me dá um ataque de pânico. Com a pandemia,
com a máscara, eu tentando tirar a máscara, e a fiscal, por favor, senhor, põe a máscara, senão o senhor vai ser eliminado. Eu falei assim, mas se eu colocar a máscara, eu não vou respirar, eu vou passar mal aqui, vou desmaiar. Enfim, no final, deu certo, passei nas duas sentenças, sentença civil, sentença criminal, vou até o estado, faço o psicotécnico, sou aprovado no psicotécnico, então não tinha ficado louco, né? E vamos, então, para inscrição definitiva para fazer a prova oral. Enquanto isso, enquanto a minha vida está seguindo aqui em paralelo, o meu caso está parado no CNJ, João. Não por culpa do ministro Fux, nem do secretário-geral do CNJ. Não sei se o pessoal, se você vai relembrar, que essa época coincide com a indicação do ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, aonde o presidente da CCJ, na época, o senador Davi Alcolumbre, por motivos alheios lá, suspende toda essa sabatina. E o CNJ fica sem quórum para qualquer tipo de discussão, porque faltavam 6 ou 7 aprovados. Então, num conselho de 15, como é que você aprova qualquer coisa, ainda mais um caso desse meu, vai a julgamento, com 6 ou 7 conselheiros? Né? Não havia essa condição. Então, o CNJ também praticamente para suas atividades, nós estamos no meio da pandemia, essa discussão política do indicado do então presidente, e eu no meio do caminho, minha vida lá parada, porque enquanto o CNJ não tem quórum, eu também não vou ser julgado. Então, fica parado essa questão do CNJ, salvo engano, foi 7, 8 meses, praticamente sem pauta de assuntos relevantes, porque não tinha quórum, né? Enquanto isso, a minha vida segue lá no Rio Grande do Sul, tá? Faço a prova do TJ Goiás, passo também na primeira fase. Falei assim, e aí o tal do crente, né? A gente não precisa de muito para ter fé. E aí a gente volta, a gente passa por problema, vence o problema, vem outro problema, e a gente vai tendo fé que, ó, se Deus abençoou uma vez, eu vou ser abençoado de novo. E na minha cabeça ficava o seguinte, já entendi. Não é que Deus queria que eu saísse da magistratura. Deus queria me mostrar que eu teria condição de passar em vários tribunais e que eu escolheria qual tribunal que eu seria, que eu escolheria. Eu que vou escolher. Não vai ser esse negócio de tribunal que me escolhe, eu que escolheria. E aí vem aquela frase do crente. A glória da segunda casa vai ser sempre melhor que a primeira. Então eu falo assim, não, eu vou ser aprovado aqui, ou no Rio Grande do Sul, no Goiás, vou ser aprovado entre os primeiros, eu que vou fazer discurso de posse, e etc. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. Chego para Goiás para fazer a prova discursiva, na quinta-feira, e sai o resultado das inscrições definitivas do Tribunal do Rio Grande do Sul, na quinta-feira. E meu nome não está na inscrição definitiva. Eu falei assim, olha, todo mundo aqui, 92 pessoas, só 91 aprovaram a inscrição definitiva, por que não? Já começa a entrar em parafuso, obviamente, não sou inocente, fizeram alguma ligação entre a minha demissão e a inscrição definitiva. Já imaginava que podia ter esse risco, embora, juridicamente, tanto o meu advogado, Saul, quanto outros advogados, todos disseram, olha, não existe, não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Inclusive, no edital não consta nada. Faço a prova em Goiás, sexta, sábado e domingo, e na segunda-feira entro em contato lá na comissão do concurso para saber os fundamentos do indeferimento da inscrição definitiva. O fundamento do indeferimento foi minha demissão, porque a comissão fez, o pessoal do administrativo vai adorar, João, a comissão fez, depois do teste psicológico, uma reunião, e eles criaram uma interpretação deles que juiz demitido de outro tribunal teria inscrição definitiva. Eu falei assim, olha, eu não entendo muito de direito administrativo, mas me parece que o edital tem que ser prévio, para que todo mundo saiba ao que vocês estão concorrendo. Mas uma mudança de edital, já na última fase, só poderiam colocar logo o meu nome, então, olha, Senivaldo, por demissão, não será admitido aqui na inscrição definitiva. Mas olha como que Deus age. O caso estava parado, destrava lá a questão da nomeação do ministro André, e o CNJ vai voltando aos poucos, e o meu caso, obviamente, vai ficando. Imagina, 7, 8 meses, um plenário do CNJ com tanta coisa relevante para ser aprovado, eu também sei o tamanho da minha insignificância. Não queria que na primeira sessão que voltou o quórum completo, que meu caso fosse levado a pauta. Né? Eu entendo que existe resoluções, atos normativos muito mais importantes do que a solução de um caso de um juiz.
O meu advogado Saul sagazmente pega o indeferimento da inscrição definitiva e faz memoriais ao presidente, que quem é o dono da pauta, e informa tanto a ele quanto aos demais conselheiros que a minha situação agora não é mais problema só local em São Paulo. Se essa interpretação do Rio Grande do Sul, que eu não posso fazer provas, que eu não seria aprovado em inscrições definitivas, vira um problema nacional. Porque aí agora, praticamente, então, eu estou extirpado da magistratura de vez. Porque se eu não posso fazer prova, eu nunca mais serei magistrado. A tese dele pega forte, lá principalmente na presidência, e eles prometem que em breve seria pautado o meu julgamento. Dr. Vamário, na época, me ajuda lá no Rio Grande do Sul, a gente faz recurso administrativo informando, olha, ofende a cláusula do edital, vocês criaram uma regra com um jogo em andamento. E outra coisa, dá liminar, então, pelo menos para que ele faça a prova e aguarde-se eventual posse dele para após a resolução do caso no CNJ, porque pode ser que o CNJ reverta, ele volte a ser magistrado e ele perdeu a oportunidade de fazer a prova. Nada, tentamos de tudo, ele me ajudou, despachou, judicializamos, só não fomos no CNJ porque a gente entendeu que eram duas questões no CNJ, não teria o porquê. Entretanto, a promessa do presidente se concretiza para meu advogado, que o caso em breve seria colocado em pauta. Então, ele é colocado em pauta, dia 22 de abril seria o julgamento, o primeiro julgamento. Só que o Saul estava viajando para a Alemanha, terminando o pós-doutorado dele. E aí meu pai tinha falado para ele, Saul, eu não te vejo fazendo a sustentação do caso do Senivaldo virtual. Eu vejo você brilhando no plenário, na tribuna do CNJ. Não se sabe porque o caso é retirado de pauta a pedido do relator, que é algo diferente, geralmente o relator põe em pauta porque ele já está pronto para proferir o julgamento. E aí sim, dia 22 de maio de 2022, 25 de maio de 2022, vem a terça-feira do julgamento da revisão disciplinar do Senivaldo contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Opa, tô mutando. E aí, não sei se dá para ouvir aí. Julgou o Conselho com maioria, julgou parcialmente procedente o pedido revisional para declarar extinta a punibilidade pela incidência da prescrição nos termos do voto do relator, vedada a anotação da sanção nos assentamentos funcionais por força da declaração da inconstitucionalidade do artigo 170 da Lei 8.112, Mandado de Segurança 23.262, depois eu passo para a Vossa Excelência. É declarado, então, vitaliciado o requerente, né? O requerente. Está bem assim? Então, praticamos 3 ações sociais da maior relevância com os atos formativos e, no meu modo de ver, acabamos de fazer justiça. Então, está encerrada a sessão. Acabamos de realizar a justiça. Achei muito forte isso, muito forte. E aí? E aí, como é que foi? Você recebeu essa notícia? Então, antes dessa proclamação do resultado, João, eu tinha muita mágoa de São Paulo, muita mágoa. Imagino. E na minha cabeça, mesmo que eu retornasse, mesmo que o tribunal, que o CNJ me reintegrasse, eu não ia voltar. Eu já tinha feito uma carta de exoneração. Eu falei assim, se eu estou passando em outros tribunais, eu passo novamente, não vou voltar. Tinha feito já uma carta de exoneração, falava mais ou menos assim, olha, a primeira vez eu saí pela porta dos fundos, agora quem está saindo sou eu, mas agora eu saio pela porta da frente. Então, todo julgamento foi assim, né? O relator vota para minha reintegração, o revisor, o ministro Fux, e foram os conselheiros, foram votando. Aí eu fui me lembrando da minha aprovação, né, que eu tinha que ter a maioria, então fui contando 1, 2, 3, 4, quando deu 8, né, eu já falei assim, já estou reintegrado, ficou 13 a 1,
Então, retornei. E ainda no coração bem duro, eu falei assim, não vou voltar, não tenho por que voltar. Na época eu tinha pedido vacância lá no meu cargo do Tribunal de Contas dos Municípios, então eu ainda estava no lapso que poderia retornar, então não ficaria desempregado, voltaria para minha casa, enfim, voltaria para o meu emprego. Mas aí, de repente, quando acaba-se a votação, vamos colocar assim, eu já imaginava que eu voltaria por tudo que aconteceu, e isso na mente bem forte, com a carta de exoneração, já pensando alguns termos que eu usaria, que eu não usaria. Eu falei, aproveitar a imprensa mesmo que está me procurando, já vou meter e divulgar na imprensa essa carta de exoneração, enfim. E aí, de repente, vem no meu coração, Deus fala o seguinte, ó, para não falar que foi mão dos homens o seu retorno e tudo que aconteceu com você, eu vou te mostrar agora quem é que está no controle de tudo. Acaba-se a primeira parte, que é o voto do relator, que é a minha reintegração. Todos votam, todos os conselheiros votam. O ministro Fux levanta uma questão de ordem. Olha, eu quero levantar uma questão de ordem. Um presidente do Supremo, presidente do Conselho Nacional de Justiça. Pelo que tudo foi falar aqui, me parece que esse rapaz, ele é um bom juiz. Tem selo ouro, tem elogios dos seus colegas, elogios da OAB, do Ministério Público. Eu acho que nós, daqui do CNJ, temos o poder de vitaliciá-lo. Aí começou aquele burburinho ali, tal. Isso não foi pedido pela defesa. Não foi pedido. Então, ele levanta essa questão de ordem de ofício e fala, olha, se o CNJ tem poder correcional sobre as corregedorias, quanto mais o CNJ tem poder para vitaliciar ou não um juiz. Aí alguém fala, mas isso nunca foi feito. Aí o presidente Fux, nunca foi feito porque nunca se precisou. Porque se a gente volta esse rapaz para a magistratura sem o vitaliciamento, ele vai estar sujeito, essa frase, ele está sujeito a raios e trovoadas. O mínimo que o CNJ tem que dar para ele é alguma estabilidade. E eu começo a chorar, João, não porque eu ia ficar vitalício. Eu começo a chorar porque a partir do momento que eu viro vitalício, a minha tentativa de retorno vai embora. Porque como é que eu vou voltar da vacância se eu já estou estável no cargo atual? Então, aí eu entendi Deus falando o seguinte, aquela dúvida que você tinha, se era para você ou não abandonar a magistratura, aquela dúvida que você tinha, se o seu sonho era o meu sonho, deixa eu te explicar. O julgamento correndo e o Espírito Santo falando comigo. Aquela dúvida, tudo que você tinha, deixa eu te explicar agora. Quem te fez passar não foi você, não foi seu tempo de estudo, não foi o seu mérito. Lógico que teve a sua participação, mas foi eu que guiei tudo. Fui eu que tomei conta de todas as coisas. E eu lembro de uma frase do meu pai, Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para trabalhar. Deus não precisa de estar tudo bem, estar tudo ruim. Ele é Deus. Né? E aí eu começo a chorar pelo seguinte, agora eu entendi que esse sonho de ser magistrado não era um sonho meu, não era um sonho do Senivaldo, não era um sonho do Vossaló, era um sonho de Deus para a minha vida. Aí volto vitalício, né? Essa parte final do julgamento eu já não escutava mais nada, porque eu já estava chorando, né? Minha esposa do lado chorando. Eu fui assistir esse julgamento junto com o Frei Davi, lá da Educaf, em São Paulo. Acaba o julgamento, e aí eu estou em São Paulo, né? Que o Frei me convidou para assistir o julgamento lá. Acaba em São Paulo, uma cena que eu já comentei aqui, que você ficou impactado, ela se repete. Que aí eu vou ligar para minha mãe. E aí não fala para minha mãe, mãe, eu estou aprovado. Eu volto para ela e falo, mãe, eu voltei. Então, aí você imagina. Essa tem gravado. O Frei gravou essa cena. Então, por 2 vezes eu pude ligar para minha mãe, né, que quem é mãe aqui sabe, ou quem tem mãe aqui sabe, a força emotiva que é de você falar para ela, olha, eu não consegui só uma vez, eu consegui 2 vezes. Então, foi isso aí que aconteceu nesse dia de maio de 2022. Cara, me emocionei aqui agora com você ligar para sua mãe, né? E eu voltei. Porque eu não liguei para o meu pai, porque o meu pai foi para a igreja. como um bom pastor, estava lá cuidando do povo, né? E
assim, o retorno por tudo e como foi uma demonstração de Deus para tua vida, dizendo o seguinte: é a minha vontade que está sendo prevalecendo. Porque, assim, você falou que quando você passou lá para Escrevente e o TCM, e você saiu e falou assim: eu vou passar de letra aqui. Aí levou um tempo, né? Então, Deus foi quebrando ali, né? Porque a gente tem os nossos orgulhos, né? Então, Deus vai quebrando. Como um bom pai que sabe disciplinar um filho, né? Ele vai podando a gente. Aí você passou, aconteceu tudo isso, você começa a fazer outras provas, né? E aí vem de novo o sentimento: não, vou passar em outra, agora eu que vou escolher, não sei o quê. E aí Deus vai lá e, né, carinhosamente te protege. Não sei se foi tão carinhoso assim, não, João, só pancada. Mas é sempre carinhoso, é sempre assim. Dói, mas é com amor, né? E, e aí você chega na decisão do CNJ e o ministro Fux, né, levanta uma questão de ordem, de ofício, para fazer algo sem precedente, né? Sem precedentes. Que é o vitaliciamento ali. E é o que Deus falou contigo ali na hora, né? Eu vou fazer de modo que você não tenha dúvida que sou eu fazendo, né? E aí você não apenas é reintegrado, mas é reintegrado vitaliciado, né? Isso, a gente que crê na Bíblia, né? Então isso me lembra aquela passagem que a gente que é de igreja gosta muito, né? Isso, Joel, que fala: restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto, né? Que foi uma restituição, né? E engraçado, eu gosto da capa do teu livro, não só pelo aspecto da imagem, né? Mas essa frase aqui embaixo, né? Quando diz a história da reparação de uma injustiça, né? Logo aqui, né? História da reparação de uma injustiça. E eu acredito que minha visão, né? A justiça na perspectiva divina não é condenação, nem é dar o que a pessoa merece. Mas justiça na perspectiva divina é restauração, é reparação, é reconstrução, é redenção, né? E isso a tua história é isso, né? Deus mostrando na prática a capacidade que ele tem de reparar um dano, de redimir. E eu acho que é muito mais do que uma questão profissional, é um símbolo para o Brasil, né, do que Deus é capaz de fazer. Muito legal, cara, muito legal. Eu até brinco com alguns colegas, né, quando eu vejo eles postando nas redes sociais, vitalício e tal, eu falo assim: me explica como é que é ser vitaliciado pela corregedoria local, porque eu não tive essa sensação. meu negócio foi pelo Conselho Nacional de Justiça. Como é que é ser, assim, vitaliciado localmente e tal? Eles brigaram, tá? Enfim, mas não que eu saiba, né, eu acho que o Saulo também buscou e o Aidar pesquisou junto ao CNJ, pelo menos nos últimos 10 anos, até a escrita do livro, já tinha tido reintegração de alguns juízes, mas vitaliciamento, eu acho que eu sou o único até hoje, para mostrar aqui, eu falo assim, eu sou Deus, eu faço, eu aconteço, mesmo um ministro, que é do presidente dos maiores, dos 3 poderes que a gente tem, quando eu falo, ele também obedece a minha voz. Só que tem um detalhe, João. Eu volto, vitalício, quebrantado. Só que tô com raiva. O coração humano é assim, né, cara? E a gente é desse jeito, né? Eu tô magoado. Porque assim, e agora eu tô magoado, lógico, passa essa questão, volta vitalício, né? O ser humano, ele é insaciável, né? A gente ganha, a gente sempre quer ganhar mais. E eu falo o seguinte: tá, agora eu tô mais chateado ainda, porque agora eu tenho que voltar para um tribunal que me demitiu, volto vitalício, ou seja, eu não volto mais com a oportunidade de sair daqui e Deus quer me ver preso aqui. E tô magoado, tô ferido. Tanto é que eu escrevi lá no Rio Grande do Sul que um outro tribunal seria uma oportunidade de eu continuar fazendo justiça, realizando meu sonho, mas sem ficar vendo o símbolo do Tribunal de Justiça, porque me retornava as minhas memórias. Então eu ligo pro meu pai e falo: pai, tô magoado, tô chateado, eu não sei quando, se é que algum dia essa mágoa, esse ódio, esse rancor que eu tenho, né, do Tribunal Bandeirante vai acabar. Aí eu falei assim: só orar. Pede para Deus para ele tirar essa mágoa sua. Não tem como você conviver com isso. Porque agora você é um juiz vitalício do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí eu fui de carro para São Paulo, eu tô vindo
Washington Luiz, rodovia Washington Luiz, de repente, algo começa a me impactar, eu paro o carro, começo a chorar, minha esposa, tá tudo bem, eu não consigo falar nada, e eu começo a balbuciar, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E aí eu liberei perdão. Ah, foi fácil, Senivaldo? Foi. A partir do momento que eu liberei perdão, hoje, eu não sinto absolutamente mais nada. Ah, mas você não tem uma raiva? Cara, aconteceu. Tiveram lá os seus motivos, tiveram lá as suas fundamentações, ódio, rancor. Pelo contrário, hoje eu me sinto agraciado e me sinto honrado em fazer parte do maior tribunal do país. Porque eu sei que não foi por conta da mão dos homens, não foi por conta da minha inteligência, foi por conta de Deus. Então, quando Deus faz, ele faz tudo completo. Então, hoje eu sou orgulhoso em fazer parte dessa instituição. Às vezes, né, batem no Tribunal de São Paulo, eu quero defender, né, parece até um contrassenso, não, mas tem que se unir para bater. Não, porque eu já me sinto pertencente. E, passado algum tempo, eu tive contato com um corregedor, né, que foi presidente, que foi o doutor Fernando Antônio Torres Garcia. Ele teve um evento aqui em Rio Preto com os juízes, me apresentei para ele conhecia o meu caso, falei para ele que da minha parte não tenho nada contra o Tribunal de São Paulo, e ele falou assim, olha, eu falo como corregedor, da nossa parte também, o tribunal não tem nada contra você. E aí, calhou que ele virou o presidente na gestão anterior, então, pelo menos, entendo que essa história acaba sendo uma história, faz parte da minha vida, mas que o perdão, ele acabou sendo liberado, né? Então, Mensagem. o perdão, ele tem que transcender qualquer outro tipo de sentimento. E só detalhe, primeiro eu perdoo, depois alguém pode me pedir perdão. O ato de perdoar não necessita do João me pedir perdão, ou o tribunal me fazer uma carta me pedindo perdão, não. O ato de perdoar é um ato, né, unilateral e voluntário. A nossa autojustiça, ela tem sede de vingança, né? A nossa autojustiça. Por isso que a Bíblia chama a nossa justiça de trapo de imundícia, né? E tudo isso que você falou, Senivaldo, assim, eu me lembro muito daquele versículo que diz assim, quando Jesus fala, né, que o grão de trigo, né, a semente, para ela frutificar, tem que primeiro morrer, né? Então ela é enterrada, ela morre ali, e aí ela dá fruto. E aí você passou por um processo, entre aspas, de morte, né? De quebrantamento, né? E de se submeter à vontade de Deus contra o teu próprio orgulho, né? Então, você entra um homem nesse processo e sai um homem refinado, né? Assim, apurado pelo fogo, né? Literalmente, né? Muito bom, muito bom. Meu amigo... Caminhando para o final, nós temos que falar da foto. Oi? Temos que falar da foto. Ah, é verdade. Conta aqui, como é que foi essa foto? Então, durante todo o processo, 1 ano e 10 meses, eu conheci o Saul apenas por WhatsApp e por videomensagem. Mais videomensagem, parece que umas 3, 4 vezes. As reuniões que a gente fazia mais era por ligação e mensagens. E aí, acaba isso tudo, a gente fala assim, ó, Saul, a gente tem que se conhecer. Aí vamos até Brasília, conhecer o Saul. Eu acho que esse encontro acontece em maio, junho. O julgamento foi em maio, a gente se encontra em junho. Só que assim, vai eu, minha esposa, meus 2 filhos e minha tia. Você já reintegrado? Você já reintegrado? Já estava em exercício ou não? Eu estava no interstício entre a decisão do tribunal, do CNJ chegar ao tribunal e o tribunal entrar em contato comigo para me devolver senhas, acessos, etc. Coisa que demorou, acho que uns 15 dias. Creio eu que o julgamento do CNJ foi numa terça e eu acho que eu fui visitar o Saul no final de semana ou na outra semana. Então, não passou de 10 dias para a gente se encontrar. E aí chego, né? Só que eu chego no escritório do ministro Aires Brito, né? Pô, quem não conhece os votos dele, aquela imponência, né? Você chega baixo, bem miudinho, tranquilo, querendo passar vergonha, né? Com 2 crianças, com medo danado, eles não quebrar nada lá no escritório. Eu falei assim, gente, eu acabei de ser reintegrado, nem sei quando é que eu vou receber o salário.
esses meninos meus quebram alguma coisa aqui, eu já deixo penhorado, não, já fica aí o salário. E aí chega a cumprimentar o Saul, bem protocolar, da minha parte estava bem protocolar, estendo a mão para ele, né, lógico, uma afetividade que a gente foi criando, um relacionamento nesse meio tempo, e aí a gente se aperta a mão, e a Rebeca, que é a esposa do Saul, que também é advogada, estava presente no encontro, ela fala o seguinte, se abracem. E aí é onde a gente se abraça e acaba que as duas histórias, tanto a parte dele como advogado, como a minha, por tudo que passou, se entrelaçam, e aí acaba que a gente chora um no abraço do outro, e aí, não sei se foi a Rebeca ou se foi minha esposa que em um determinado momento conseguiu capturar essa foto da capa do livro, que eu fui voto vencido, eu queria outra foto, não queria essa não. O editor lá, o Aidar, brigou comigo, falou assim, você tá louco, Senivaldo, essa foto aí representa o que aconteceu com vocês dois. E aí ele chorando do lado, eu chorando do outro, e... Eu achei essa capa muito feliz, assim, que imagem. Você mergulhado ali no ombro dele, né, assim, e transmite muita coisa, muito legal. Meu amigo, muito obrigado por ter dedicado aí um tempo tão significativo do teu dia para contar essa história de uma forma até pública, nova, né, assim, eu fico muito honrado e parabéns pela trajetória, graças a Deus, glória a Deus por tudo que você viveu e os aprendizados que você trouxe para a tua vida e transmitindo agora para o Brasil inteiro, né? E eu vou deixar contigo a última mensagem para você falar diretamente. Eu só podia fazer o merchan aqui, o Aidar, que é o nosso editor, pediu, esgotaram, o livro esgotou. Hoje eu acho que eu tenho de 10 a 12 livros aqui em casa. Então, quem quiser adquirir o livro, eu posso pedir depois para você colocar na transcrição, na legenda lá do YouTube, o meu e-mail, que aí eu mando o livro para a pessoa autografado, porque eu e o Aidar e o Saul, a gente ainda está negociando, porque esgotou, graças a Deus, fez todas as tiragens, a gente ainda está negociando a segunda tiragem. Quem está negociando, pela verdade, é o Aidar comigo. Da minha parte, eu encerro, eu acho que a minha história já foi contada. Já o Saul e o Aidar, eles entendem que não, que a história tem que ser contada para mais pessoas, que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer essa história. Então, a gente ainda está nessa discussão, mas quem quiser adquirir, o livro vai contar o que eu contei aqui, vai passar a versão do Saul também, do que ele passou como advogado, do que ele passou junto ao CNJ, nas esperas, nas audiências e tudo mais. Então, aí, se o João puder deixar meu e-mail, claro, a pessoa pode adquirir comigo. Tenho 10, 15 livros no máximo, ou se tiver muita procura, eu mando para o Aidar se virar lá e a gente acelera essa questão de nova tiragem. Mas como mensagem final, eu deixaria para o pessoal apenas uma gratidão de ter podido contar essa história aqui para o João, um amigo que a gente conheceu lá no grupo de Devocional de Concurseiros. Você que queira participar todo domingo, das 7 às 8 da manhã, a gente está lá falando do amor de Jesus, da Bíblia, incentivando você a se aproximar mais de Deus. A gente sabe que essa caminhada de concurseiro ela não é fácil, só fala que é fácil quem nunca passou. É uma jornada solitária, por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pai, mãe muito próximo a você, te dando suporte, ela é uma jornada muito, muito, muito pesada, né? E eu imagino que você deve estar se perguntando, e a minha vez, quando é que vai chegar? Será que algum dia eu vou ser convidado pelo João para dar entrevista no ênfase ou em algum outro canal? Olha, não sei, gostaria de ter essa resposta. O que eu posso dizer para você é, insista, permaneça no caminho, não é fácil, é difícil, é complicado, mas eu nunca vi ninguém que colocou os seus planos, os seus projetos na mão de Jesus, ele deixar desamparado. Você está dizendo para mim, então, que se eu colocar meus planos na mão de Jesus, eu vou ser aprovado? Eu falei, não,
Eu estou querendo dizer para você que se você entregar os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos na mão de Jesus, ele vai te devolver algo muito melhor. Eu falei aqui, eu nunca imaginei que eu seria juiz do maior tribunal da América Latina, o maior tribunal do mundo. Eu queria ser juiz, e Deus me deu essa oportunidade. Eu nunca imaginei que eu passaria pelo que eu passei. Pensei que em algum momento eu seria reintegrado, mas eu nunca imaginei que eu retornaria vitaliciado. Então, nesse dia, nessa noite, nessa madrugada que você estiver assistindo esse vídeo, meu conselho para você é: entregue seus planos, entregue seus projetos, confia nele. Eu tenho certeza que os sonhos dele para a sua vida são muito maiores daquilo que você mesmo planejou. Que Deus possa te abençoar, possa abençoar sua família, possa abençoar tudo aquilo que você tem em mente, para que um dia você possa pegar todas as bênçãos que Deus te deu e você possa abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Que bom, que bom. Muito obrigado. Abençoados para abençoar, né? Muito bom. Meu querido, mais uma vez, obrigado. Pessoal, você que chegou até aqui, a gente vai botar aqui na legenda embaixo o e-mail para, se você quiser adquirir o livro. Acho que é enriquecedor. E não esquece de comentar, compartilhar esse vídeo, manda para muita gente e dá o like, porque quando você comenta, compartilha e curte, você está mostrando para o YouTube que o canal é relevante, que a mensagem aqui é boa e ele espalha para mais gente. Então, faça isso, tá bom? Valeu, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu.